Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados aqui na Digital Edu. É sempre um prazer quando eu participo com você aqui, Bergson, que comanda essas sextas-feiras de manhã com dados com maestria, com muito conhecimento. E deixar aberto aqui para você também dar o bom dia para a turma. Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Manhã com Dados, aquele nosso bate-papo semanal sobre dados, gestão de dados, governança de dados, arquitetura, qualidade, por aí vai. Wagner? Às vezes a gente fala de liderança. Então, coloquem aí nos comentários onde vocês estão, se nos ouvem bem, né? Isso é importante também, a gente ter esse retorno, né, vamos dizer assim. E hoje estamos aqui para falar de uma coisa, um tema, né, que eu vejo que às vezes o pessoal, principalmente o pessoal que está trabalhando muito com gestão de dados, negligencia um pouco isso, sabe? Que é a questão de trabalhar por meio de projetos. E eu não estou falando aqui é, somente da forma tradicional, não é aquela forma mais vou falar, não é antiga, né, mas que já tem há muito tempo, não é? É, Trabalhar segundo o PMBOK. Eu estou falando aqui de gestão de projetos independente da metodologia, da abordagem, desde uma parte mais tradicional, vamos dizer assim, até uma pegada mais ágil. Mas eu vejo que isso fica, às vezes, Wagner, um pouco de lado, né? Em algumas áreas, principalmente áreas de dados, onde, Sim. por exemplo, a empresa não tem um PMO, um VMO, né? Então, eu resolvi trazer esse tema para cá. O Wagner também é uma pessoa especialista, né, em projetos, tá? Projetos. E a gente vai começar. Então, Wagner, manda bala. Quer completar alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, por favor, coloquem aí, não é, a pergunta de vocês. Hoje tá muito no papo aqui, tá? Então, bora que bora. Vamos lá, Wagner. Você falou muito bem aí, Bergs, para dar a introdução do nosso tema, porque projetos é uma área que eu acho que todas as empresas, não só dados, hoje o nosso foco aqui é dados, né? Vamos discutir um pouco dentro desse universo de dados, mas gestão de projetos é uma especialidade, é uma disciplina que precisa em qualquer empresa. Por quê? Eu falo que projetos não é a definição de PMBOK, do IPMA, não importa aqui de quem seja, né? Mas eu acho o seguinte: projetos são meios das organizações atingirem seus resultados. Ponto. Né? Então, assim, nesse tempo, nessa separação entre a empresa ter ali um objetivo e o resultado alcançado, tem projetos e projetos. Então, quando você gerencia baseando nas boas práticas que existem no mercado, não focando simplesmente se é tradicional, como o Bergson falou, se é ágil, porque gestão de projetos é gestão de projetos. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu trabalho com software, com dados, está muito ligado à tecnologia, então tem que ser ágil. Não, gente, não é bem assim. Tem muita coisa do ágil que vai ser usado, muita coisa do tradicional que vai ser usado, mas o que importa é você ter ali clareza no que está sendo feito, é você ter ali os passos que estão sendo feitos, como que as entregas foram estruturadas, se todos os stakeholders foram envolvidos, né? Então, assim, eu sei que tem muitos estudantes também aqui, né, Bergson? Então, stakeholders Uhum. são interessadas, tá? Eu não sei se todo mundo tem a familiaridade com esse termo, tudo que é impactado por aquela ação, por aquele projeto, tá, ok? Isso inclui desde governo até o usuário
inicial, o cliente, o diretor da empresa, todo mundo que é impactado com aquela ação, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando você tem uma visão de projetos para uma iniciativa de dados, eu estou falando em iniciativa, então eu vou criar algo agora. Ah, vou criar a governança da empresa. Isso é um projeto. Você pode tratar ou não como projeto. Você pode fazer no fazi no tem uma palavra que o pessoal usa, no fazismo, não, que só sai fazendo, né. Ou então você planejar realmente, né, Bergson. Você: "Ah, não, eu tenho tudo na cabeça, tudo", gente, não é assim que funciona. Então, quando você coloca isso com processos claros, com processos que são, auditáveis depois também, isso facilita muito na visão do seu cliente, que pode ser interno ou externo. Então tem muita coisa envolvida. Então, se você hoje não tem na organização, alguém que tem essa visão de projetos, quando eu falo visão de projetos, não precisa ser alguém do tradicional, como eu falei, vou frisar nisso, Uhum. focar aqui se a pessoa gosta do modelo tradicional, se ela gosta do modelo ágil, não vou focar nisso aqui, porque cada organização é uma organização. O que serviu para a empresa do Bergson, que trabalha com dados, por exemplo, ó, eu trabalho assim, é bacana. Pode não servir para o cliente do Bergson, entendeu? Ele vai ter um foco diferente, porque lá, por exemplo, a cultura é XYZ, é uma cultura diferente. Então, o ideal aqui é a gente tratar como se fosse um projeto, independente do termo que você vai usar, se é do termo ágil ou do termo, tradicional. Aí, Bergson, tem uma primeira pergunta que eu preparei para a gente, discutir aqui, Uhum. tipo assim, começando com você, você sente que os times de dados, tá, ele é visto como uma fábrica de relatórios que nunca termina o serviço? E assim, como que o cronograma pode ajudar isso? Porque o cronograma é uma peça fundamental Uhum. para qualquer iniciativa. Ah, Wagner, cronograma já remete a project. Não. Cronograma é alguma coisa no tempo. Ponto. Atividades no tempo. Pode ser no Excel, não importa como você faz, tem que ser bem visto. Qual que é a sua Sim. ideia? Quando você fala, né, uma fábrica, você botou de relatórios, né, uma fábrica de produzir coisas novas, né? E eu não estou falando de atividade ongoing aqui, né? Mas quando você recebe, não é, reconhece a necessidade de atuar nessas iniciativas, eu vejo que, aí respondendo a tua pergunta, você falou, qual o nome que a gente dá? Eu fiquei lembrando aqui e me lembrei, cara, o nome que a gente dá é o Go Horse, né? Que é o cavalo doido ali, né? Tipo, pega as coisas e sai fazendo, né? É, é muito tentador, não é? Você não precisar parar para pensar como vai ser, tomar alguns cuidados. É, é muito tentador você já sair fazendo as coisas, né? Então tem pessoas até que tem essa característica, né? Do tipo bem mão na massa, vamos aqui, vamos que vamos. Mas quando a gente fala em iniciativa de dados, principalmente as estruturantes, eu já vou chegar no cronograma, tá? Que você colocou. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: ok, estou envolvido nesse tipo de iniciativa aqui, ou nessas iniciativas, porque às vezes a pessoa atua em mais de uma demanda, né? Mais de um projeto, né? E quando a gente organiza isso, seja uma questão ágil, uma questão mais tradicional, a primeira coisa que a gente tem que definir, e se a gente não para pegar e formalizar, porque essa definição não tem que ser para a gente, a definição tem que ser, como você falou, para os stakeholders, né? Então tem que estar claro na mente de todo mundo. E aí, quando a gente não faz isso, não atua com projetos, o primeiro problema que vem é a questão do escopo. Qual é o escopo disso aqui? Né? E aí, como hoje, Wagner, é sexta-feira, né? Você vai até ficar um pouco chateado comigo. Não sei, acho que não, acho que você vai dar uma risadinha aí. Mas eu costumo falar o seguinte, que um projeto sem escopo é igual um careca lavando o rosto. Ninguém sabe até onde vai, entendeu?
Boa, boa, boa. Sexta-feira dá para dar uma descontraída, né? Mas é exatamente isso, não é? Então, é, tem que ter já algo muito claro. Olha, essa demanda aqui, não é? Eu não estou nem chamando de projeto ainda, né? Estou botando uma coisa mais suave, né? Mas essa demanda aqui, ela, qual o objetivo dela? O que que ela vai entregar? Isso tem que estar alinhado com todo mundo, porque quando a gente fala em dados, uma coisa que eu vejo que dá muito problema é que as expectativas elas não são bem alinhadas. E aí, quando você começa a colocar o escopo, não que assim, eu tenho escopo agora, está tudo alinhado, não é isso. Mas já é o caminho que você está fazendo no sentido de estar fazendo esse alinhamento, tá? E aí a gente deriva, né? Então, nós já sabemos o que tem que ser feito, né? E agora a gente parte para um cronograma, né? E aí vai da abordagem de cada empresa, né? Eu, particularmente, tá? Eu prefiro quebrar essas demandas, né? Esses projetos em projetos menores, né? Que são os quick wins, né? Os famosos quick wins, tá? E aí a gente segue com isso, mas aí o que acontece? A gente já sabe o que tem que fazer, já sabe qual é o tempo, não é ali estimado. E se a gente está trabalhando com Quick Win, a gente tem ainda uma vantagem, porque todo projeto tem as suas incertezas também, né? Incerteza traz risco, não é? E aí, como a gente está quebrando em pedaços menores, os riscos são menores, né? E aí, se você puder dar uma complementada em cima dessa visão de Quick Win, manda para a galera. Maravilha, Beco. Você colocou, fez boas colocações, né, Uhum. nesse tema, mas uma coisa assim, até desculpa se eu falar alguma palavra aqui que não faz sentido dentro do universo de dados, tá? Mas assim, é perfeitamente compreensível que o time de dados seja visto como, às vezes, como nós falamos aqui na pergunta, né, tirador de pedido, fábrica de pastel, né? Isso É, acontece, a equipe atua de forma puramente reativa, né? Sem delimitações de escopo, como você tocou aqui no assunto, né? Sem uma definição clara, sem uma comunicação clara já, um plano de como que eu vou comunicar com cada parte interessada, com cada stakeholders, com um cronograma definido, com um escopo muito bem definido, né? Isso é muito importante. Antes de qualquer iniciativa, ter uma definição. Não importa se você vai, de onde você vai tirar esse termo. Às vezes sua empresa usa o termo XYZ para o documento técnico ali que precisa, para dali sair o escopo completo do projeto para criar o cronograma, não importa qual termo tem. Eu estou falando aqui, eu sempre falo em forma genérica, porque uma coisa que faz sentido para um não faz para outro. Então eu prefiro não trazer termos específicos aqui, mas tem alguns uhum. como o cronograma, né? Então, assim, o cronograma de projeto ele muda, né, dinamicamente, né? Pode mudar ali o projeto, né? É, mostrando realmente a dinâmica da fila das atividades, a fila daquilo que está sendo proposto. Então, no meu projeto de dados, eu fiz o levantamento, ali eu fiz a análise dos dados, depois eu vou fazer ali a sugestão, uma proposta, né, da governança e tudo mais. Eu não sei se o processo de dados é esse, tá, gente? Eu não sou de dados, Uhum. ok? Mas você coloca toda essa parte estruturada, todos os envolvidos vão ter clareza, vão ter a maior possibilidade de clareza do que vai ser entregue. Então você acaba ganhando ali, às vezes, um stakeholder, alguém fundamental no projeto, que antes, em ações anteriores, ele não botava ali o dele na reta, desculpa, porque ele não entendia bem, não estava claro as coisas. Então, o Isso. cronograma, ele dá essa clareza para qualquer projeto. Então, assim, as pessoas que estão envolvidas vão poder questionar com mais clareza, vão poder entender, o stakeholder vai ver que o time tem ali o tempo limite, ou seja, que não é infinito o tempo, ou seja, tem um limite para aquilo, né? Quando você utiliza mais coisas no cronograma. Então,
isso é muito importante, né? Visibilidade, limite, né? E mudança de percepção, né? A equipe deixa de ser vista como um suporte operacional de TI e passa a ser vista como um parceiro estratégico para executar projetos com início, com meio, com fim. E depois de implementado, já não é projeto mais, né? Já vira rotina da empresa e tudo mais. Então, eu vejo que o cronograma tem essa colaboração, tá, Bergson? E que eu vejo muito Tem, importante com relação a isso, tá? tem. E, assim, por exemplo, quando você está ficando mais velho, né? No meu caso, né? Consequentemente, você já passou por algumas experiências, umas que deram certo, outras que não. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de gestão de projetos, não é? É óbvio que eu reconheço que isso é extremamente necessário, você também, mas às vezes a gente passa por empresas, né? Então, assim, a gente não consegue mudar esse ponto, essa visão, né? Esse ponto de vista que às vezes quem está ali, não é, acha que é besteira, não é? Então você tava falando aí, né? Você falou fábrica de pastel, tal. Isso também foi um dos motivos, né? Assim, quando eu abri a BL Redata, foi uma série de motivos, né? E um dos motivos, assim, é que eu não tinha, mesmo liderando, às vezes trabalhava, o cliente era o gerente da equipe ali, por parte da consultoria, às vezes eu não tinha muito autonomia para mudar as coisas, tá? Porque muitas vezes a gente dependia do próprio cliente, né? Então, eu me lembro, você foi falando, eu me lembrei de uma situação aqui que eu passei, que a gente eu estava em um cliente, né? E a gente fez todo o papel de venda. Na época, a gente tava nem falando de governança, estava falando de arquitetura, né? Isso foi para cima, e aí tinha um executivo, né, um diretor, que ele comprou a ideia, só que ele não era diretor à toa, né? Então ele já tinha essa noção, né, do que é necessário. E a questão aqui da gestão média, eu não via muito isso, né? E às vezes ele chegava, e um cara muito brincalhão, né? Chegava e falava: "Ei, como é que estão as coisas no botequim?", né? E assim, que ele falava ali indiretamente, né? Como é que tá essa bagunça aí, não é? Como é que vocês estão? Isso me incomodava um pouco, porque eu acho que ali do grupo eu era a única pessoa que eu entendia o que ele estava querendo falar quando ele se referia ao botequim, né? E é isso, se você não tem um mínimo de organização, e a gerência de projetos ela te obriga a você ter um mínimo de organização, que é uma premissa, né? As pessoas não acreditam naquilo que você está ali para entregar, né? Ah, mas aí pega e tira, põe outras pessoas. Não, não é assim que o mundo gira, né? Na realidade, né? Então, é importante, tá? E eu vejo muito que, assim, as pessoas deixam, vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, e não olham, tá? Até mesmo, por exemplo, para questões que não são projeto, tá? Então, as questões mais ongoing, por exemplo, mas a gestão de projetos traz um pouco disso também, umas recomendações. Nós podemos usar algumas ferramentas, né? Por exemplo, um Kanban. Né? Um Kanban para atividade rotineira adianta muito, né? E aí eu vejo, às vezes as pessoas reclamam: pô, mas você vai botar um Kanban aqui, um Trello é bom para você fazer isso também, não é? Mas, não, mas isso aí é besteira, mas o simples fato de ter um Kanban, em algumas situações, quando eu, inclusive, trabalhava antes da BLR Data, me ajudaram bastante. Então, por exemplo, foi o que eu falei, eu já tive equipes que, por exemplo,
20% do pessoal, por mim, não estaria ali. O pessoal morcegava, sabe? Meio que ficava ali. Aí como é que eu consegui resolver? Resolvi com Kanban. Por quê? Eu dei uma adaptada e aí eu coloquei colunas com o nome das pessoas. E era um prédio aberto, não tinha... Assim, você olhava 50, 60 metros depois, não tinha nenhuma parede. Era todo bairro, né? A gente tinha lá o nosso quadro, então todo mundo sabia quem estava fazendo o quê. Aí os caras que morcegavam começaram a trabalhar. Por quê? Ficava muito transparente ali, né? Então, tudo bem que isso não é projeto, né? Mas são coisas que a gestão de projetos ela traz também para ajudar no dia a dia. Então, isso é fundamental, sabe, Wagner? Sim, sim. O Bergson, você até falou, né? Como eu falei desde o início, gente. Kanban, por exemplo, é muito usado quando a gente está falando da metodologia ágil, quando a pessoa adota uma metodologia ágil. Mas é cabível também quando eu adoto uma metodologia tradicional? Sim, é. Tudo é adaptação, gente. Ah, mas eu não quero fazer igual o Bergson fez e expor o nome do. Faz do seu jeito. Uhum. Conheça a ferramenta antes de julgá-la e se permita ver como que você pode usar dentro da sua organização. Elimina o pré-julgamento do seu dia a dia, do dia a dia do seu time. Deixa claro para eles, gente, vamos testar. Se não der certo, a gente muda, né? Então, assim, Uhum. eu gosto dessa fala porque eu sei que dentro da organização tem pessoas XYZ com comportamentos XYZ que tem ali uma cultura interna e externa, né, de mundo ali diferente, e a gente tem que saber adaptar e lidar com todos eles, né? Pode ser que o Kanban É. funcione para uns, não funcione para outros, né? Tem uma pergunta aqui da Ana Paula, o Bergson. Deixa eu botar aqui para Uhum. frente, aqui, que eu estou ficando cego. Ana Paula Yajima. Se eu falei errado, desculpa, Ana Paula. Bom dia, pessoal. Uma questão. Quais critérios vocês utilizam para decidir quais iniciativas de dados merecem ser tratadas como projetos estratégicos e quais devem permanecer como análise operacional? Eu vou dar uma visão de projeto antes de passar para o Bergson, porque tem muito aspecto de dados que eu não entendo, estou sendo claro aqui, então eu não posso dizer com clareza como que isso é visto dentro desse universo. Mas eu acho que é o seguinte, como que eu defino se a ação vai ser tratada como projeto? Ela tem um fim? Ela tem um início? Se ela tem um início e um fim, ela tem um meio. Ponto. O primeiro ponto é esse. Se tiver um fim para essa ação, é um projeto. Acabou. Vai ter recurso? Ou seja, lógico que vai, alguém vai trabalhar. Tem um custo para isso? É projeto, gente. Acabou. Isso aí acabou. E respondeu isso. A iniciativa pode e deve ser tratada como um projeto. Tá? Essa é a minha visão. Aí, Bergson, se quiser que eu repita a pergunta, o que eu falei. Não, entendi. Tá, eu tô com ela aqui. Então, Ana Paula, né? Então, Ana Paula, o... vamos lá, vou separar em duas coisas aqui, tá? O projeto e o projeto estratégico. Se você tem algo que você vai implementar e isso tem essa implementação, ela tem um início e um fim, para você ter um escopo definido, você vai encarar como projeto, tá? Então, um exemplo, tá? E a implementação desse projeto, ela depois pode se transformar numa atividade ongoing, que aí fica na sua operação, tá? Então, trazendo aqui para o mundo da gestão de dados, tá? Imagina o seguinte, que o pessoal gosta muito de falar de metadados, né? Então, vamos falar de metadados aqui para dar um exemplo. Imagina o seguinte, que você está em uma empresa e não tem nada documentado. Não tem dicionário de termos, não tem catálogo. E aí vamos começar no nível mais alto aqui, né, que é o glossário de termos, né, o dicionário de termos. E aí o que você faz? Não tem nada. E aí, como estratégia, o que você pega? Né? Você define um escopo, vai atender uma determinada área, os termos daquela área, não é isso?
E aí você começa esse trabalho, você cria um projeto para isso, tá? Você vai conversar com essas pessoas, vai dar um andamento, e aí você vai pegar e vai falar, olha, os principais termos da área aqui eu defini, ponto, acabou o projeto. Só que existem outras áreas dentro da companhia, né, que agora você vai começar a trabalhar isso de forma mais recorrente, não a nível de projeto. Você pode até criar outros projetos para outras áreas, mas aquela área que você entregou provavelmente vai ter a inclusão de termo novo, vai ter uma alteração, e aí você transforma isso em atividade recorrente. Tá? Então, por isso que quando a gente fala em gestão de dados, seja governança, arquitetura, qualidade, muitas dessas iniciativas que elas começam como projetos, ao fim desses projetos, elas se tornam atividades recorrentes, tá? Então, quer ver se o pessoal está fazendo besteira, por exemplo, num assessment, é você olhar e falar o seguinte, ó, o número, meu esforço de iniciativas aqui de curto prazo é o mesmo do longo prazo, porque não pode. Porque o teu início tem que ter um esforço maior, que você vai implementar coisas e depois você vai continuar trabalhando nisso, tá? Bergson, só fazer um Oi. adendo aqui, pode, nesse termo de gestão de projetos, quando a gente fala do ongoing projetos e Uhum. tudo mais, em alguns projetos é viável e desejável incluir alguma parte inicial do ongoing dentro do projeto. Sim, para testar, né? Fazer uma operação. Isso, que seria ali, dentro do ambiente industrial, seria, ali teriam vários outros termos, né? Mas aqui você pode usar colocar isso dentro do projeto para poder fazer ajustes enquanto anda, enquanto vai fazendo, né? Vai começando, teve um errinho aqui. Isso, gente, erro acontece. Isso acontece, não preocupa com isso. Por isso é bom colocar, às vezes, uma parte do ongoing dentro do projeto, para que Isso. você tenha um time ali preparado, já, né, de prontidão, para poder ajudar a resolver isso aí. Pode Isso. continuar, E Beto, aí, perdoa. e aí assim, eu acredito que eu tenha colocado ali o que é projeto e o que é ongoing. Agora, quando a gente fala no projeto, você falou do projeto estratégico, né? É, como é que a gente faz? Né? A gente tem que entender a estratégia corporativa da empresa, tá? Então, a gente tem que saber, né, qual o caminho que a empresa, e aí não estou falando da área que nós atuamos, a empresa como um todo, tá? O que ela Isso aí. considera estratégico. Se ela for uma empresa organizada, ela vai ter um documento chamado Mapa Estratégico para os anos, né, de tanto a tanto, né? Aí vai de cada empresa, tem empresa que faz de 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Mas ali está explícito o que é importante para a empresa. Se o projeto em questão for fundamental para o cumprimento daqueles objetivos estratégicos da companhia que estão ali, a gente tem que tratar como objetivo estratégico, tá? Se não, é um projeto normal. Agora, o que eu vejo, tá? O mercado erra muito, né? O pessoal pega, deixa isso na mão de pessoas sem experiência, e aí a pessoa pega e fala o seguinte: isso é estratégico. E quando a gente vai ver, não é. Isso é importante, de repente, para uma área, para a própria área ali, mas se nós olharmos a empresa como um todo, ele não é. Ele ajuda, mas ele não colabora ali, não é? De forma direta com a estratégia da companhia. E eu vejo muito esse erro. Aí a pessoa fala, não, mas isso aqui é estratégico. E aí o pessoal reclama de falta de patrocínio. Isso. Porque o patrocinador, gente, lembro de vocês. Quem está lá em cima não chegou à toa lá. Então a pessoa entende de gestão. Tem alguém. Às vezes a pessoa, fulano é topeira. Pode ter, pode. Mas de forma geral, não é assim, sabe? Então, assim, aquela pessoa que está lá
ela passou por outras experiências, ela tomou decisão errada, ela aprendeu com as decisões erradas que ela tomou, então ela sabe muito bem o que é estratégico ou não. E aí, quando a gente vem com essa venda, que pode até ser estratégico, tá? Mas se eu não conseguir provar por A mais B que isso vai contribuir para o caminho que a empresa está tomando, a pessoa não vai se envolver. Por quê? Ela tem mais coisa ali para fazer que ela considera estratégica. Sim. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. O estratégico, eu falo muito de estratégia, mas a estratégia ela tem que ser trabalhada da forma correta. Usar o nome, né, é, estratégico, estratégia, sem estar ligando, associando a os objetivos, o caminho daquela empresa, às vezes eu estou jogando contra. Porque Sim. quem está lá em cima tem já uma visão apurada. Então, por exemplo, se eu sou um gerente, tá? Eu trabalho como um gerente. A minha experiência está mais no patamar tático. Porque o gerente está ali para quê? Para fazer a coisa andar. Ah, ele pode ter a visão estratégica muito boa? Pode. Provavelmente, se ele tem essa visão estratégica muito boa, mais na frente, pode ser que pinte uma oportunidade e ele vai ocupar uma posição assim, tá? Mas hoje não. Hoje ele está ali no patamar tático, tá? E eu vejo muito isso. Às vezes o pessoal dá uma forçação de barra, às vezes é necessário ter um projeto reconhecido como estratégico, mas as pessoas não conseguem associar, tá? Aí é uma coisa que eu observo muito. Não sei se eu respondi. Não, maravilha. Se, só para perguntar aqui, uma pessoa colocou aqui para mim que perguntando se travou. Não, tá tudo ok aqui, tá, gente? Quem estiver ouvindo aí, coloca um no chat só para eu ver que foi só para o José. E José, José de Fonte, só me fala se voltou para você aí, tá? Só para eu ter certeza aqui que tá tudo ok, mas aqui no monitoramento tá tudo Uhum, normal, tá? O Bergson, até você colocou muito bem esse ponto, mas até simplificando tudo aqui para o pessoal entender o seguinte: estratégico é tudo aquilo que está alinhado com a estratégia organizacional, que geralmente é feito num período anual, bianual, cada empresa uhum, tem a sua forma de fazer. Aquilo que cabe, por exemplo, Wagner, eu vou tratar um projeto, por exemplo, eu estou no meu dia a dia e surgiu um problema nesse caminho com dados, com um cliente interno. Vale a pena isso aqui é estratégico? Não, não é diretamente ligado ao estratégico. Pode estar ligado a alguma coisa no caminho, algum desvio, mas geralmente não é. Vamos pegar para a construção civil, uma reforma ali que não estava prevista porque estourou um cano. Mas pode ser um cano que aí não é projeto, é dia a dia, ou pode ser ali uma coisa muito maior. Então, se esse problema for muito grande, separar em partes melhora. Então, tem que ser analisado de tempo, de caso a caso, tá? Então, só para deixar colocar esse adendo aí, o Bergson. E assim, continuando aqui com o nosso bate-papo, Bergson, você que é desse universo de dados aí há muitos anos, quantas vezes uma iniciativa de governança de dados falhou porque não havia um rito de encerramento, os stakeholders não achavam que o trabalho nunca ficaria pronto? Já aconteceu isso com você? já. É, isso acontece até com certa frequência quando a gente não trabalha com a questão da comunicação bem feita, não é? É, Quando eu dou treinamento, uma coisa que eu falo é o seguinte: você pode desenvolver o melhor trabalho do mundo, mas se você não comunica, o teu trabalho não vai ser muito reconhecido, ele não vai chegar a quem tem que chegar. Então, sim, quando a gente fala, não esse exemplo aí essa situação que você colocou, ela acontece bastante quando a gente falha na comunicação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente está falando de projetos aqui, tá? Quando a gente fala em gestão de dados,
a gente vai ter um programão que nunca vai ter fim, tá? É para o resto ali da vida da empresa, tá? Porque no início, não é, esse programa ele vai ter várias iniciativas ali estruturantes para estar resolvendo as dores, as expectativas. À medida que isso vai sendo resolvido, o patamar muda, né? Então a gente começa a pensar em melhorias, em diferenciais, né? E o mercado ele está sempre mudando, surgem novas demandas, outra forma de ter que trabalhar dentro do mercado. Então, uma empresa, para ela se manter viva, ela tem que ficar mudando ali, né, fazendo uma adaptação ao que o mercado tá pedindo. E isso sempre vai requerer projetos, tá? E aí, esses projetos, como eu falei, né, essas demandas, a gente tem que ter um fim e a gente tem que comunicar que aquilo acabou, que aquilo foi entregue, tá? Então, eu vejo muito acontecer. A empresa ela está ainda dentro de uma fase mais estruturante, né? E aquele trabalho necessário para fazer essa estruturação vai chegar uma hora que ele vai ser concluído e as pessoas não comunicam isso, tá? É... Quer ver uma coisa que acontece direto? É quando a empresa ela faz um assessment interno. O que é isso? Ela pega, em vez de contratar uma empresa isenta para fazer uma consultoria, ela fala o seguinte: fulaninho, vem cá, faz essa avaliação de maturidade aqui. E aí a pessoa começa a fazer. Eu não vou entrar no mérito se está bem feito ou se está mal feito. Mas no decorrer desse trabalho, o que vai acontecer? Vai aparecer muita coisa errada. Até porque a empresa não tem uma governança. Então, quando a gente olha para os dados, a gente vai ver um monte de problemas. Esses problemas, se nós formos, né, apurar, eles vão ter ali um ou mais CPFs. CPF que eu estou falando não é o dado CPF, não, é a pessoa, né? Vai ter ali um ou mais CPFs responsáveis por aquilo ali. Ah, mas eu estou na empresa há um ano, isso aqui já acontece há uns 10. Problema teu. Você entrou, o abacaxi é seu. É igual time de futebol, né? Você pegou, foi contratado agora, tem 3 jogos. Você não ganhou, você já está em crise, já está ali na prancha, né, do navio pirata e o Capitão Gancho está te dando a cutucada ali. Então, isso acontece. Porque quando a gente encontra ali, não vulnerabilidades, riscos, ali tem o nome de alguém responsável que, assim, não conseguiu ver isso, não teve tempo. As razões são inúmeras. E a pessoa não deixou aquilo acontecer por maldade. A pessoa não deixou aquilo acontecer por incompetência. Ela deixou porque, às vezes, tem muita coisa ali. E aí, quando você começa a fazer isso, você vai ter que escrever. Claro que você não vai falar, né? Isso aqui é o CPF e tal, né? Você vai ter que escrever que existe esse tipo de problema, esse tipo de anomalia. E aí a pessoa fica, o chefe fala, mas não pode, porque não sei o quê, vai expor. E aí, o que acontece? Acaba meio que a iniciativa vai meio que ficando mais fraca. Aí o pessoal entrega, faz um relatório ali e tal, para ninguém ficar ruim na fita e deixa quieto. Porque se outra pessoa mais crítica for olhar, vai questionar, e aí você vai ter que ajoelhar no milho, explicar. Então a iniciativa meio que o próprio pessoal deixa morrer. Tá? Então acontece. E o nome que a gente fala e as razões são falta de comunicação e a escolha, né? No caso, as escolhas erradas que a gente faz. Eu fiz um post, que foi essa semana, eu não sei se foi ontem ou se foi terça-feira, eu falei exatamente disso. As nossas escolhas dependem, influenciam diretamente no que acontece no programa que a gente está. Eu falei no caso de governança de dados, tá? Mas sim, isso acontece.
Bacana. Ô, Bex, você respondeu muito bem aqui, né? Nessa pergunta a gente jogou muito com a governança Uhum, de dados e a ilusão do trabalho infinito, né? E assim, a uhum, resposta foi direta, você falou super bem, né? A armadilha aqui, na minha visão, é o erro de conceito, né? A governança de dados, se eu falar alguma coisa errada dentro do universo de dados, pode me corrigir. Mas a governança de dados, ela, de fato, ela é um programa contínuo, é uma coisa contínua na organização, isso. mas ela precisa ser implementada ou ajustada. Ela pode ser usada através de projetos finitos, tá? E depois voltar ali para a sua normalidade. A normalidade nunca não vai deixar de acontecer, vai sempre ser contínuo depois de implementado. Mas no meio tempo você pode usar algumas ações para poder jogar nos trilhos novamente, né? Então, assim, quando não tem rito de encerramento, não há celebração, não há pode não haver ali percepção, às vezes, do ROI, né? E os patrocinadores cortam a verba porque acham que é um buraco negro, tá? De dinheiro e burocracia, às vezes. Então, por isso que é Uhum, bom você ter esses processos, né? Então, a solução sim, aqui toda é fatiar, né, a implementação, às vezes, tentar governar os dados da empresa, né? Fazer o projeto, terminou, faça o rito formal ali de encerramento, mostrando o benefício, como era antes, como foi depois, e assim você vai mostrar ali os ganhos, né? Com relação a um tema que já foi batido aqui também antes, eu acho que tem a ver com a pergunta agora que veio do José, que é o seguinte, Bergson. Ele colocou aqui, ó, Bergson, José de Fonte. Bergson, creio que a dificuldade é mapear o que é estratégico. Às vezes, o executivo está considerando como estratégico, mas o mapeamento está equivocado, ou não foi explicitado claramente. Me permite começar aqui, ou você quer já, depois eu falo, não, Bergson? pode começar, pode começar. Eu vejo o seguinte, gente, se não tem esquece o dados, tá? Esquece dados. Se a empresa não tem um direcionamento estratégico, não criou ali dentro da indústria, a gente fala-se muito de CAPEX, OPEX, eu não sei como é que usa aqui, mas se isso não está dentro do CAPEX e antes de criação do CAPEX ali, né, simulando um similar para dados na indústria, você não tem, se você não, antes desse plano, chama CAPEX ali, que são os projetos que vão agregar ali para o resultado da empresa, antes teve um passo, que foi definir a estratégia da empresa. Eu quero aumentar o faturamento em 40%, eu quero Uhum, atingir 50% do mercado. A partir disso, vai definir se o projeto é estratégico ou não. Acabou. Não tem outra é, forma. Porque se não está alinhado com a estratégia organizacional, ele não é estratégico. E muitas empresas têm essa dificuldade. Não é de falar o que é estratégico e o que não é estratégico, é de definir a estratégia. é. Não sei se E você entendeu a colocação. não, isso acontece também muitas vezes. Eu falei aqui no mapa estratégico, mas às vezes eu já vivenciei essas situações fazendo alguns trabalhos, né? Às vezes a empresa não tem um mapa estratégico. E aí, o que é estratégico para a empresa, né? A gente não tem essa formalização, mas aí o que a gente tem que fazer nesse caso? Tem que conversar com as pessoas que ocupam esse patamar e perguntar, vem cá, quais são as metas, né? O que você deseja para frente, né? O que tira o seu sono? E aí nós montamos mais ou menos isso, mas sim, é o melhor dos mundos. Óbvio que não, porque você não tem estruturado. E aí vai depender da sua interpretação, tá? Então, digamos aqui, a gente está numa empresa e o Wagner não tem o mapa estratégico e o Wagner não é das pessoas que estão ali na direção. Vou conversar com o Wagner e aí vou fazer umas perguntas, o Wagner vai responder. Eu vou montando ali, não é, um esboço do que é importante para cada diretoria, por exemplo, tá? É o ideal? Óbvio que não é, né? Mas já é uma forma da gente tentar buscar isso, tá? Porque isso, não tendo essa formalização, sem dúvida, as pessoas que estão lá, elas têm seus desafios. E aí elas vão
tem que colocar esses desafios, porque aí o que você não vai encontrar é alguém falar, não sei, não tem aqui. Você não vai encontrar isso. Tá? As pessoas vão estar falando alguma coisa, né? E aí você meio que monta. Pode ter coisa aqui antagônica, do tipo, olha, você tem uma diretoria que ela te dá um caminho para cá e pode ter outra que dá para lá? Pode ser, e geralmente isso ocorre quando não tem esse mapa, né? Mas a gente tem que saber entender o que é importante para as duas e, de certa forma, dar uma cutucada falando o seguinte, tá, mas seria interessante a empresa depois pensar isso. Mas o complicado é, quando você está dentro, às vezes, quando você fala isso, você fica com um certo receio de ter algum tipo de represália, né? E pode ser que sim, pode ser que tenha. Então tem que ter, de novo, são escolhas que a empresa ela tem que fazer, tá? O Mas sim, Bergs, acontece. você colocou uma coisa aqui, cara, e o que ele colocou aqui eu acho frustrante demais para quem está no time de projeto, sabe? Que seja técnico, que seja o projeto XYZ, que a gente, assim, gente, como que esse cara não está vendo esse projeto como estratégico? A gente consegue Uhum. ver que o projeto é estratégico e a diretoria não trata como estratégico. Gente, às vezes é falta mesmo, como nós falamos aqui, da estratégia da empresa. Uhum. Ou tem alguma coisa que ele não pode falar, que não pode, que ele está te eliminando então, e está te tratando como não estratégico. Mas assim, se está definido, essa ação aqui vai gerar ganho porque foi definido a estratégia de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos da organização. É um projeto estratégico. Não atinge, não contribui, então não é estratégico. Tá? É isso Então, aí, perfeito. do plano inicial que depende de lá de cima. Então, aí fica a dica. Como fazer isso? Como fazer minha empresa hoje ter ali um direcionamento estratégico, ter um plano revisto anualmente, que não adianta fazer hoje para daqui 5 anos fazer de novo. Não é assim que funciona. Ele é criado para um patamar hoje 5 anos é longuíssimo prazo. Antigamente era 15, 20 anos. Hoje, para mim, assim, 5 anos é longo prazo. Então, você vai fazer um plano para 3 anos, por exemplo, mas anualmente você tem que revisar esse plano para ver, porque um projeto que foi colocado como estratégico, dependendo da mudança de mercado, ele pode virar não estratégico mais e sair do portfólio. Acabou, não é mais ali. Então, assim, isso é muito importante. Nós estamos chegando aqui já na reta final, Bergson, e assim, tem uma. Eu queria, né, a pergunta do José, eu já cheguei a fazer, fiz aqui a dele, né, José, se não respondeu, você queria, então a Ana também pode colocar aí que a gente coloca mais coisas aqui, tá? E assim, Bergson, eu preparei algumas perguntas, até fica uma dica para a gente poder continuar depois, mas vamos entrar só numa definição relacionada a risco, que eu acho muito Uhum. importante dentro de qualquer iniciativa dentro de uma organização, tá? Que, tipo assim, vamos lá. Na sua visão, né, como um profissional de dados, é possível garantir qualidade dos dados sem um plano de resposta a riscos bem estruturado? Bom, o risco, tá, ele é importante você mapear, né? O pessoal faz a matriz ali, não é? Probabilidade, impacto, tal. Mas ele tem uma, e aí eu vou falar mais da parte humana aqui, tá? Ele traz aí um componente que eu considero muito importante. Quando a gente fala em risco, automaticamente a gente sente um medo, não é isso? É isso aí. Independente do que for. Pô, tem o risco de isso acontecer, tu fala, putz, já dá um medinho, né? É. Assim, dados com uma qualidade, você vai ter riscos ali associados, tá? Se você tem dados que você nem sabe que é a qualidade necessária, isso aumenta mais ainda, tá? Então, eu não vou entrar no... Assim, é importante ter, tá? Mas eu vejo que é uma coisa que as pessoas... E, de novo, isso a gente só vê com a experiência, tá?
Quando a gente coloca a palavra risco, isso faz com que, por causa do medo, algumas pessoas elas comecem a entender que elas precisam se mexer, tá? Então, assim, é fundamental, tá? Você pegar, entender qual é o impacto, a probabilidade daquilo. Mas quando você deixa claro, olha, se isso aqui acontecer, ferrou, né? Aí já muda a questão, por quê? Não é que às vezes a Não é um pessoa risco mais, né? ela não quer resolver, ela não quer ficar exposta, tá? Então, assim, eu sei, né, que tem muita gente que olha as coisas na empresa e vê que está errado. Por exemplo, as pessoas acessarem os dados em produção por fora, né, sem ser por aplicação. O cara entra lá no banco de dados e acesso. Isso é um risco, tá? Mas você falar, não, se você falar não pode, porque não é uma boa prática, o pessoal vai estar nem aí porque você está falando. Ah, o cara é chato. Só o que tem, né? Assim, tem gente que pensa assim. Mas é quando você fala o seguinte: olha, se você pega, qualquer uma pessoa pode entrar no banco, ela pode ali, por exemplo, alterar, não é algo, algum registro, fazer um update ali, né? Dar um comando e no banco de dados, né? Eu não vou explicar aqui o que é SQL, nada disso, mas ela pode chegar lá e editar, né? Por um comando e aí ela cometeu uma fraude, né? E aí, se isso acontece, olha o problema que dá. Aí a pessoa já fica, mas se der isso, ferrou. Porque eu tenho acesso e eu faço isso. Vão achar que eu fiz. Ou, entendeu? Você é uma das pessoas ali investigadas, por exemplo. Aí ninguém quer. Mas por quê? Porque vem o medo. Tá? Então, entrando aí no mundo animal, né? Esse mundo não é nem vegetal nem mineral, o mundo é animal. No dia a dia, isso sensibiliza, tá? Então é fundamental sim, Wagner. Eu acredito que Bacana. traz aí grandes benefícios. É, Tá? entrando no universo de risco, gente, para vocês que nunca trabalharam com essa análise, então sempre que for fazer uma iniciativa e for tratar como projeto, ou às vezes não sei, ágil ou tradicional, não sei, avalie os riscos. Ah, vai, mas como que eu avalio os riscos se eu nunca fiz isso? Gente, usa IA primeiro. Você pode usar IA para poder começar, se você não tem cultura e não entende muito bem sobre isso. IA, por exemplo, o meu projeto é isso, isso, isso. Quais são os riscos que você vê que são eminentes ao meu projeto? Ela vai te dar vários ali. Não é colocar aquilo tudo como verdade. Você vai pegar ali, vai filtrar, vai analisar um por um, olhar com o seu time. Faz sentido para a gente? Vai ter impacto? Não vai? É pequeno, médio, grande? E você começa a ver, não, esse risco aqui não tem relevância com o nosso caso, e vai analisando ali e vai te dar umas ideias. A partir dali, você entendeu, você começa também, se isso aqui é um risco, eu acho que isso aqui é um outro risco. Vamos colocar aqui na planilha de risco. E depois vamos colocar se é nível alto, médio. Tem várias formas de você analisar risco, tá? Agora, o risco é o seguinte: uma coisa que é importante colocar: tudo, não é um ou dois, tudo que você coloca como premissa dentro de um projeto é um risco. Como assim, Wagner? Eu pesquisei no mercado e descobri que o Bergson é o único especialista renomado que pode tratar o problema XYZ devido a uma experiência que ele já teve na empresa tal, tal, tal. Eu vou considerar o Bergson para esse projeto. Isso é uma premissa, porque você pode, na hora que fechar com o Bergson falar assim, não, eu estou ocupado já, eu não posso, só ano que vem. Certo? Então, tudo que você coloca como premissa dentro do projeto deve ser avaliado como risco. Essa é a minha visão de algumas práticas também, que eu já venho visto no mercado. Então, uma coisa para você partir dali, às vezes, você não tem essa cultura de risco. Sim. Premissa é um risco. Por quê? A premissa é uma coisa que você
colocou ali no projeto para planejá-lo. Ou seja, eu tenho que planejar o projeto, mas tem algumas coisas que são incertas ainda, certo? Então, Sim. você coloca como uma premissa para poder confirmar no futuro se vai acontecer ou não. Ponto. Então, isso é importante, para a partir daí você pode começar a analisar risco. Porque na verdade a gente está passando a mensagem, né, Wagner? É. Iremos entregar isso desde que isso aqui seja respeitado, né? E se não Seja acontecer? cumprido. Olha a pergunta. E se não acontecer? Aí é um risco. Aí tem Um que risco, ser é um risco. e constante, Exatamente. monitoramento constante, tá? Isso E é para a gente verdade. fechar, Bel, falta 4 minutinhos do tempo. Quando é Uhum. bate-papo assim, o tempo passa assim, até fico aqui depois, né, ver se no próximo mês a gente retoma esse tema, porque é um tema que eu acho que tem muito match com a área de Sim, tem. dados, e que a gente pode trazer alguma coisa mais profunda para o pessoal. E assim, a pergunta final aqui, Bergson, só para a gente poder. Uhum. Não vou conseguir fazer todos aqui, vou deixar para o próximo, né? Tá. Sim, uma pergunta para o Bergson para estimular o povo aqui. Ó. Se a sua iniciativa de dados fosse auditada hoje, você teria Uhum. como provar que cada hora gasta pelo seu cientista de dados foi investida em um requisito de negócio aprovado, ou vocês estão apenas explorando a base sem prazo para acabar? Isso foi feita uma auditoria hoje. Você consegue comprovar isso? Eu vou conseguir. Então, vamos lá. Aí é só para O... estimular, tá? Não é uma pergunta física, é uma Tá, suposição. eu já fiz várias auditorias, tá? E quando a gente faz auditoria, é, o que o auditor ele olha, tá? Ele vai olhar as diretrizes e os processos existentes. Ele não quer saber, tá? Se se a empresa está usando uma prática que na visão dele é recomendada ou não, se é bem feito ou não. Isso é um plus, tá? Que muita gente não coloca. Então, a primeira coisa que ele vai ver é o seguinte: quais são as diretrizes e quais são os processos associados a isso? Porque a auditoria, a gente tem que entender que, dentro do ponto de vista do auditor, ele vai estar olhando o processo de trabalho, tá? Às vezes, a gente tem até uma norma. Então, por exemplo, qualidade de dados. Tem norma ISO para isso, né? Mas isso não significa que a empresa, quando ela está começando, ela tem condição de estar colocando tudo aquilo ali na norma. Então, ele vai fazer algumas observações, tá? Mas o que ele vai olhar fundamentalmente ali são os processos. E se você tiver um processo que estabeleça esse tipo de prática, aí ele vai atrás de você e falar, tá, mas como é que você comprova aqui? E aí, por evidências, você vai comprovar. Se você não tem esse processo e ele considera fundamental, tá? Aí, por exemplo, se está muito explícito numa norma, ele vai colocar como uma recomendação, falando que na próxima auditoria isso tem que estar ali, ok, tá? Então, por exemplo, governança de dados. Tem empresa que já procurou a gente, já entregamos projetos que vieram de uma necessidade apontada por uma auditoria. Então, o auditor foi lá e falou, olha, cara, eles não tinham processo de governança de dados, não tinham nada. Mas o auditor foi lá e falou o seguinte, olha, vocês precisam governar os dados de vocês. Então, assim, é interessante que da próxima vez que eu venha aqui, isso já esteja em andamento. Assim, não precisa nem às vezes estar 100%. Às vezes as coisas são tão demoradas que você tem que começar, tá? Mas entrando ali, eu não vejo o auditor geralmente com esse tipo de rigor, tá? Principalmente se a área ela não está 100% estruturada. Então, ele vai estar falando ali do tipo, olha, você vai precisar de ter uma melhor alocação dos seus recursos, você vai ter que ter políticas claras para estar realmente tratando essas demandas, e aí você vai precisar ter uma espécie de fluxo, né,
para definir se isso aqui é prioritário, se não é, se está ligado à estratégia ou não, entendeu? Eu vejo mais nesse sentido, tá? Maravilha, Bergs. Mais uma colocação para você de dados, eu acho que para Hum? mim ali, como eu não sou da área, fica mais complicado. Mas se você tem ali tudo registrado, tudo pronto, tudo bem mapeado, você consegue numa auditoria mostrar qualquer coisa, né? Então vai Isso, depender muito da sua evidências, você tem que ter organização. evidências, né? Tem que ter evidência. Ainda mais se você pretende, num processo médio, curto, longo prazo, né, ter certificações dentro dos órgãos, né? Então, Uhum. isso é obrigatório. Isso é obrigatório, então já começa a se atentar para isso. Ô, Bergson, chegamos aqui ao final, passamos um minutinho. Estou colocando para quem está aqui com a gente agora ao vivo, tá? Eu estou colocando o link para emissão de certificado. Quem está nas redes sociais tem que vir para a Digital Edu para ter o certificado de participação, ok? Para quem está aqui na Digital Edu, basta clicar nesse link que eu coloquei no chat agora para você. Vai abrir a página, você vai colocar o seu nome. Se você já emitiu o certificado antes, é só clicar em emitir o certificado. Pronto, já sai na hora para você, tá? Para quem nunca emitiu, coloca o nome, ou tudo maiúsculo, ou com a primeira letra maiúscula, ok? E clica depois em emitir. Uma vez emitido, você não altera mais o nome. Então, amanhã, se você participar do Manhã com Dados de novo, ou de outro programa aqui na Digital Edu, ou de algum evento, algum curso, o nome já vai aparecer fixado para você. Aí é só clicar em emitir o certificado, ok? Quem está na rede social, dá tempo. É só vir para cá, digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo, vai ter a palavra live ali de todo tamanho, bem, bem intuitivo, e vai entrar na live que está acontecendo agora, que em 5 minutinhos esse código ele vence, tá? Tem um token. Ô, Beck, só deixar aberto aqui para você mandar as mensagens para a turma e despedir de todo mundo. Então, pessoal, obrigado pela participação em mais um Manhã com Dados, né? Espero que vocês tenham gostado desse tema, né? Se vocês também tiverem alguma sugestão, né, sobre temas, por favor, manda para mim, manda para o Wagner, né? Eu não estou falando que vai ser uma regra 100%, tá? Mas a tendência dos próximos programas do Manhã com Dados vão ser mais nesse sentido de ter um bate-papo, trazer uma pessoa para cá, para conversar, sabe? Então, manda mensagem, indiquem um tema aí que vocês gostariam de que fosse colocado aqui. Se tem alguém que de repente vocês acham que faz sentido vir aqui também, tá? Nos ajudem aqui a evoluir, né? Vamos dizer assim, esse projeto, né? Isso aí. Projeto de Ó, longa duração, né, Wagner? quem emitiu o E certificado, ó, compartilha na rede é, social, marca lá o Bergson, a BLR Data, marca Digital Edu, tal Wagner. Edu, tá? É importante, tá? A participação de vocês, tá? Eu não vou puxar sardinha aqui nem para o Bergson, nem para o Wagner, tá? Mas uma coisa é fato, tá? Você não encontra, tá? Eu vou falar uns 2 minutinhos, Wagner, rapidinho, tá? Mas você não encontra, tá? Fica tranquilo. Iniciativa desse nível gratuita no mercado, tá? E aí a proposta lá atrás, na verdade, o Manhã com Dados foi algo que o Bergson pensou, foi algo que o Wagner pensou. E lá atrás ele veio com essa proposta. E eu me lembro até hoje, eu falei, pô, Wagner, vamos lá, vamos fazer uns 2, 3 meses, a gente vê o que vai dar, né? E aí eu gostei da Já ideia, passou de um ano, né? já vai para 2 anos daqui a pouco, né? Então, é algo que vocês não encontram. Então, por exemplo, eu sei que quando você começa a falar, as coisas vêm de repente as pessoas que não gostam, vem um hater ali, te ataca. Mas não é ninguém que vem aqui e põe a cara a tapa para pegar e falar, tá?
Então, por exemplo, hoje foi um tema que, assim, quando eu conversei com o Wagner, eu falei, pô, Wagner, vamos pensar, vamos falar de projetos, porque, assim, eu não estava com tempo para elaborar material nenhum, e eu sabia que a gente ia conseguir fazer, não é, isso aqui de forma bem fluida, né? Então, compartilhem a nossa iniciativa, tá? Porque é algo que realmente não tem no mercado, tá? Você Isso. até pode ter um webinar ou outro, mas aí você, às vezes, você vai dar alguma coisa em troca. Você vai dar o teu e-mail, você vai ficar recebendo propaganda daquela empresa, você é algo mais fechado ali, e a proposta do Manhã com Dados não é essa. Então, você, por exemplo, o Wagner, a gente está aqui na Digital Edu, mas o Wagner põe isso no YouTube. O Wagner coloca, disponibiliza no LinkedIn, tá? E aí, assim, não existe essa troca obrigatória do tipo, não é? Eu vou te ofertar algo depois. Não é a política da BL Redato e não é a política também, aí no caso Wagner, que responde pela Digital Edu, não é a política da Digital Edu também. Então, assim, é algo que me orgulha bastante, tá? Só que a gente precisa, né, que as pessoas também deem uma força, tá? Porque hoje a questão da divulgação das coisas no LinkedIn está bem complicado. Então, se a gente não está fazendo as coisas exclusivamente dentro da plataforma deles, eles cortam o alcance. Tá? Então, por isso que a gente precisa de vocês. Falei demais, Wagner, desculpa. Não, Wagner tem outra live agora, daqui a pouquinho. fica tranquilo, Bergson. E ó, até o Bergson pediu para vocês sugerirem temas, gente. Tem uma forma simples. Você pode entrar no LinkedIn, mandar mensagem para o Bergson, para mim, mas você pode entrar, assim que você acabar essa live aqui, fechar, se você está na Digital Edu, você vai fechar a live, tem um xizinho na parte superior, não é do navegador, não, senão você pega tudo. Tem um xizinho da aba da live. Quando você fechar, vai ter nessa tela que vai continuar, vai ter ali um botão sugerir tema. É só você clicar, colocar o tema, né, e pronto, e mandar para a gente que nós vamos verificar. Aí a gente vai avaliar a proposta e trazer o tema para vocês, tá bom? Ô Bergson, sucesso, meu amigo. Bom final de semana. Para quem está assistindo a gente aqui também, excelente final de semana para você. Para quem está assistindo a gravação, esteja presente nos próximos encontros, tá? Fica a dica aí para vocês que está muito bom. Sucesso, Bergson. Um abraço, meu amigo. Beleza, pessoal? Até a próxima sexta. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.